Então vamos começar agora o segundo vídeo dessa série de 3 vídeos, em homenagem ao professor Paulo Bonavides, da sua obra Do Estado Social ao Estado, do Estado Liberal ao Estado Social. Né? O primeiro nós falamos do Estado Social e vimos o seguinte, do Estado Liberal, e vimos o seguinte, que o Estado liberal ele acabou, né, na virada da primeira para a segunda metade do século XIX, com ícone lá no ano de 1848, quando pipocou revolução na Europa inteira, até no Brasil, na Revolução Praieira de Pernambuco tinha esse cunho também, enfim, em vários lugares, em que o Estado liberal, né, não se sustentou. Liberal total. Né? Contrato de trabalho, e só para falar na relação de contrato de trabalho de 16 horas por dia, e isso é ilimitado, dava qualquer coisa, né? Não tinha direito previdenciário, não tinha nada. Aliás, no estado desse, não caberia Código de Defesa do Consumidor. O que o Estado estaria se metendo numa relação de consumo entre fornecedor e consumidor? Não tem lei, teria lei para isso? E outras tantas, por exemplo. Né? E aí o que acontece? Nesse bojo, nós temos a reação ao Estado liberal. E aí começam a surgir algumas ideologias bastante importantes, e importantes que eu digo nesse sentido, né, no sentido valorativo, mas no sentido da posição, né, que se erguem, né, que é o caso do anarquismo e do socialismo barra comunismo. Né? E a pressão começa a aparecer como uma alternativa. E o Estado, que aí nós começamos já a trançar alguma coisa com o terceiro vídeo, que é a reação do Estado liberal, que aqui é a reação, esse segundo é a reação ao Estado liberal. Depois tem a reação do Estado liberal em relação a essa posição dessas novas ideologias. E quais são elas, então? Né? Dentre tantas ali, o anarquismo que se opõe a esse Estado liberal, capitalista industrial, liberal exacerbado, né? Pregando a extinção do Estado para quanto? Para agora, imediatamente. Né? E o socialismo que tem como ícone as figuras de Karl Marx e Friedrich Engels. Quando a gente fala de socialismo e comunismo, nós temos que ter em mente que comunismo e socialismo não foram inventados por Marx, por favor. Chamo a atenção, né, dentre a vastíssima obra de Marx e Engels, né, podemos destacar como a obra mais difícil de dizer mais importante, mas mais destacada, é o Capital e os seus 3 volumes. Cada volume dessa grossura, sim, escrito por Marx, né? Só o primeiro publicado com ele ainda em vida, em 1867, mas qual é o nome? O Capital. Eu sempre digo isso em sala de aula. O livro principal do Marx é O Capital, não é o socialismo nem o comunismo. É O Capital por quê? Porque fala de capitalismo. Né? E agora, as palavras comunismo e socialismo, isso já existia há muito tempo, disputada para uns para outros, né? Caindo nas mãos depois lá do próprio nazismo, nacional-socialismo, que fazem com que alguns, que nunca leram nem o gibi do Cebolinha, como eu digo, falar que nazismo é coisa de esquerda, né? Depois, essa é uma outra discussão entre direita e esquerda, meio confuso ali, mas não é isso, né? Por exemplo, para falar de comunismo, tem um livro que está lá no cantinho ali, né, que eu li faz uns 3 anos mais ou menos, que o título é assim, Enterrem o meu coração na curva do rio, mais ou menos assim, né?
indicação do Eduardo Bueno, do Peninha, não diretamente para mim, porque eu conheço bem ele não sabe da minha existência, mas ele falou a respeito desse livro, eu comprei e li. Porque o que é? Fala a respeito da imigração, né? Imigração, da exploração do oeste dos Estados Unidos. Descobriram lá na segunda metade do século XIX, final da primeira, mais ou menos ali, ouro lá para o lado da Califórnia, que lá era do México, né? Enfim, tem toda uma história triste a respeito dessa apropriação dessa parte desse enorme e vastíssimo território hoje dos Estados Unidos, que era do México. Por isso as cidades lá, Los Angeles, São Francisco e tal, né? Própria Flórida, né? Enfim, mas aí o que é? Foram para lá, para a corrida do ouro, só que tinha tribos de indígenas, que nós não chamamos mais de índios, isso é pejorativo, né? Os povos originários lá, que já eram os proprietários da terra, e tinham que tirar aquela gente dali. Então é uma história triste, mas o que acontece? Isso fez com que muitos dos civilizados, né, de cultura branca, eles, quando entraram em contato com aquela civilização daqueles povos originários ali, eles mudaram de lado. Ficaram, como tem o grande filme maravilhoso chamado Dança com Lobos, com Kevin Costner, ganhou o Oscar de melhor filme, se não me engano, de 1991, ganhando do Ghost, né? Que o personagem lá do Kevin Costner é um soldado que passa para o outro lado. Por quê? Porque eles viviam em regime comunista. Eu não estou dizendo que é bom nem que é ruim. O que era comunismo ali? É que os povos originários em geral vivem em regime comunista, né? Os homens saem para caça, as mulheres, os anciãos ficam cuidando dos afazeres domésticos, administrando a aldeia, fazendo comida, cuidando das crianças. Aliás, as crianças, que cada um tem os seus filhos, mas é responsabilidade de todos de cuidar. Não, o filho é de todos. Não é isso. Cada um tem as suas posses, a sua oca, as coisas e tal. Só que na hora que eles vêm com a caça, eles distribuem para todos que estão ali. Então isso é o regime comunista. O que o Marx fez? O Marx fez o seguinte, ele fez uma análise científica da história e verificou na sua análise dialética com base hegeliana que a história é sempre formada por dominantes e dominados e explorados. E isso vai modificando, né? O que era dominado passa a ser dominante. E a última vez que essa roda girou foi quando a burguesia, os capitalistas, detentores dos meios de produção, né, eram oprimidos pela nobreza. Tem charges da Revolução Francesa, da convocação do terceiro estado, que era o povo em geral e a burguesia, né, carregando a nobreza e o clero nas costas, porque eles pagavam impostos e os outros, que era o primeiro e o segundo estado, não pagavam. O que eles fizeram? Fizeram uma revolução e tomaram poder. E quando tomaram poder, com liberdade, que era o que eles queriam, forma uma nova classe oposta de oprimidos, chamada de proletariado. Sinceramente, eu não gosto dessa palavra proletariado, porque é pejorativa. Proletariado, sabe o que vem? De prole é filho, né? Essa cambada de pobre com um monte de filho aí, um proletariado, né? Todo mundo usa dessa expressão, vamos falar de proletariado, mas eu acho melhor falar de trabalhadores, né? Operários, porque operam as máquinas, enfim, mas trabalhador melhor. Por quê? Porque ele só tem para vender a sua capacidade de trabalho. E o Marx verificou que essa relação, como as outras, ela tinha como uma base uma alienação. Alienação do quê? De um desconhecimento fora, ou desconhecimento não necessariamente, né? Mas de que a riqueza do capitalista é o que ele chamou de mais-valia,
um sobrevalor. Por quê? Porque se o trabalhador, ele trabalhando ali, ele produz um equipamento, um produto de um valor X que é vendido, ele ganha menos do que isso. Ele produz mais do que aquilo que ele recebe. E isso, o Marx diz que é a mais-valia, e é justamente a parcela que o capitalista, o burguês, ele se apropria, né? Eu estou apenas explicando. Eu não estou tomando posição de nada, ok? Joia? Isso aqui é ciência política. Ciência é a descrição, né? Não é filosofia política. Então, isso, né? Aí o Marx disse, quando eles tomarem consciência dessa exploração, eles vão se rebelar, como aconteceu na história até aqui. E se rebelando, eles vão tomar os meios de produção. Ele não prescreveu, tem que ser assim, assim, assado. Ele fez uma previsão com base na história, na lógica da história. Ok? Isso. E aí forma o socialismo. Socialismo do quê? Não é da tua casa, criatura, né? Se tu tem um apartamento de 2 quartos, tu tem que dar um para um sem-teto, né? É a socialização dos meios de produção. Tanto o capitalismo quanto o socialismo são meios de produção. O capitalismo é o modo de produção capitalista com a propriedade privada dos meios de produção. É permitido isso. Eu sou rico, eu compro os meios de produção, eu sou o dono dos meios de produção, né? E aí eu não trabalho, eu não vou lá nas máquinas, ele administra, é outro negócio, porque também não precisa, pode deixar na mão de empregado e ir para a praia, né? E aí o que acontece, né? Ele contrata alguém para trabalhar para ele. Não estou dizendo que é bom, que é ruim, que não é nada disso, é isso. O socialismo não tem a propriedade privada dos meios de produção. Há a coletivização dos meios de produção. Os meios de produção são dos trabalhadores. Isso ele previu que ia acontecer. Queria acontecer, né? E aí, nisso, ele viu, ora, se tomam os meios de produção, o capitalista, o burguês, ele vai deixar de ser capitalista, porque ele deixa de ser dono dos meios de produção. Das coisas dele lá, da casa, não sei o que, é outra história. Mas ele deixa de ser meio de produção. Então, ele vira um capitalista sem capital, né? Então, ele não é capitalista. E como é que ele faz para sobreviver? Ele vai ter que virar trabalhador. E aí se formaria uma sociedade sem classes, porque só tem uma classe só. Então, não existe classe. Classe é uma sobrepondo a outra, né? Uma só. Mas isso num longo processo. E no final desse processo, com a extinção das classes, aí o Marx foi, né? Ele disse que haveria a extinção do Estado, porque só tem uma classe só, não precisaria mais de Estado. Por isso que pergunto, quando que aconteceu o comunismo, de acordo com a previsão de Marx, no mundo? E eu respondo, nunca. O que é comunismo? Comunismo, em geral, né? Eu digo, né? É o bicho-papão de adulto ignorante. Adulto ignorante por quê? Ignorante porque ele vem de desconhecimento. Eu sou um imenso ignorante, todos nós, sobre um monte de coisas. Agora não seja ignorante nos dias de hoje por aquilo que tu te interessa. Tu gosta de falar de comunismo, não sei o quê, vai estudar, né, criatura? Não fica falando bobagem por aí, né? Então não existiu. Tu tem medo disso, ou tu te finge que tu tem medo, né? Uma coisa que nunca existiu no mundo, porque nunca chegou nesse estágio. No máximo, no intermediário, num socialismo, vai, quem sabe? A China é? Onde é que tem comunismo? Na China? Não, nem perto, né? Na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte tem? Não, porque tem Estado forte. Em Cuba, Venezuela, aí já começa a baixar o nível, né? Falando de Venezuela, de não sei do que, blá, 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 não tem mais paciência para esse tipo de discurso, de questões, ok? Então, foi isso. Só que isso começou a gerar uma grande ameaça, porque em 1871 nós temos a primeira experiência em Paris, na Comuna de Paris. O que aconteceu? Tinha a guerra franco-prussiana,
né, a França contra a Prússia, um país que nem existe mais, que ali, em 1871, foi fundada a Alemanha, e aí houve um desmantelamento da Prússia e nasce a Alemanha justamente no final da Guerra Franco-Prussiana. A França perdeu, né, e começa a rivalidade, né, um ganha aqui, outro ganha lá e tal, e aproveitando essa situação, né, faz uma revolução em Paris, a cidade mais, eu acho, revolucionária do mundo, né, e instala um regime, Comuna de Paris, um regime socialista, que quando os exércitos franceses tomam corpo depois da derrota, né, eles vêm de Versailles, ali 15, 20 quilômetros de Paris, e conseguem abafar a revolução e colocam todos no paredão. Mas a grande experiência mesmo vem em 1917, numa revolução num país completamente inusitado, que não se esperava acontecer, que foi na Rússia, Revolução Russa de 1917. Por que inusitado? Porque não era para ser pela lógica, por eclodir essa revolução na Rússia. Por quê? Porque a Rússia não tinha chegado no estágio de capitalismo industrial avançado, conforme previu o Marx. A Rússia estava no feudalismo, né? Com czares, com não sei o que, tiveram que industrializar para poder chegar num patamar que pudesse ter um socialismo. Tiveram que incluir uma foice junto com o martelo, porque não é proletariado, tiveram que colocar os camponeses junto, né? Por quê? Porque era a base econômica da Rússia. O país que era para ter sido instaurado pela previsão era a Alemanha, que estava no capitalismo evoluído. E aí é importante de destacar para o Marx que para que exista o socialismo, há necessidade de socialismo ser precedido de um capitalismo industrial liberal desenvolvido. Por isso que não é acabar, ele não diz que é para acabar, é para superar o capitalismo. Tem que ter um capitalismo. O primeiro serviço a ser feito historicamente seria pelos capitalistas, pelos burgueses. E aí depois se transformar no socialismo. Eu estou apenas explicando para que, né, os meus alunos nem pensavam, mas quem porventura passar por aqui, né, entenda e não fale bobagem, besteira, quanto tanta bobagem, tanta besteira que a gente está vendo. Pode ser contra ou a favor de capitalismo, de socialismo, de qualquer ismo que se quiser. Quem sou eu? Mas com bases, né, na verdade, não com base na mentira. Então, o que é? Nesse momento, começa, nossa, vai estourar o negócio aqui. E aí vem a reação do Estado liberal, do capitalismo, ao socialismo, e aí transformando-se num Estado social, que vai ser o terceiro e último vídeo dessa série, tá ok? Até o próximo vídeo, então.